Eu quero convidar para o bate-papo que vai começar aqui, vai continuar com você lá no hotel. Vai continuar com você lá na casa onde você está hospedada. Um bate-papo entre amigas e quero que você me ajude a receber com um aplauso de honra nossa querida Debbie Tairas, Lu Alone, que a traduz, a pastora e doutora Ilma Cunha, pastora Rosana Borba, esposa do nosso querido pastor, adorador, missionário Asaf Borba. Bem-vindas! E olha o que tem em cima do puff de vocês hoje. Olha, gente, que bonitinho. Oh, esse é o Ed. Essa daqui, olha que fofa. Antiguieta. Oh, meu Deus. Coisa linda. Quero levar pra O que é, Lu? É a Bia. É a Bia. Posso levar pra casa? Pode. Todo mundo aqui pode levar para casa. 2 Bias. Essa daí é o estojinho, ó. É o estojinho da Bia. Eu que ainda estudo, ó, gente. Da Bia. Você ainda está na faculdade, né, Lu? Pois é, gente. Nossos bonecos, Crianças Diante do Trono, são outro sonho realizado. Então, a gente quer aqui compartilhar com vocês essa grande alegria. Olha a Mini da Antugueta, que fofa. A Helena está emocionada, né, Helena? Porque participou junto da criação desses personagens, do sonho. Quem diria que naquela conversa dentro de um ônibus de viagem do DT... Ah, era avião? Vindo de Belém, isso. Quem tem aí? Tem gente de Belém do Pará? Saímos de lá cheio de unção e criatividade, né? Nasceu a historinha aqui dos personagens. Então, todo mundo pode levar para casa. Só ir lá na loja. E se acabar, porque a gente tem poucos exemplares, porque o estoque vai sendo reposto, a gente nem tem onde guardar muita coisa, né? Acesse a loja diantedotrono.com, que a gente entrega na sua casa. Bem, meninas, o tema hoje está baseado aqui nos versículos 9 e 10 de Isaías. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça, qual noivo que adorna sua cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com suas joias. Isaías 61. Rosana, aqui está falando dessa alegria, né? Do noivo, da noiva, desse momento tão especial. Você casou-se com quantos anos com o Asaf e quantos anos de casado vocês celebram? Eu casei com 21 e estou completando 33 anos de casamento. Parabéns, que linda! E você, doutora Ilma? Eu casei também com 21 e completei 42 anos de casada. Parabéns! Lu, com quantos anos você vai casar? Ai, o Senhor proverá. Deve. Quantos anos você tinha quando se casou e quantos anos de casado você está celebrando? I was 17 years old. Eu tinha 17 anos. And I have been married for 51 years. E eu estou casada há 51 anos. Now you know how old I am. Agora vocês sabem a idade que eu tenho. Eu me casei com 24 e estou casada há quase 15 anos. Glória a Deus. Então, doutora Ilma, as pessoas hoje em dia têm falado que você incentivar uma menina a brincar de boneca, você incentivar um menino a brincar de carrinho é errado. Porque você tinha que deixar a criança crescer e escolher o gênero, que sexo ela quer desenvolver. Você, como uma estudiosa, psicóloga, psicoterapeuta, o que você pode dizer disso e ainda mais à luz da Bíblia? Ou o homem nasce já diferente da mulher, a mulher já nasce diferente do homem ou não? Isso são influências do meio. Como psicanalista, tem tantas teorias hoje, né, para falar sobre a construção, porque a feminilidade é uma construção. Não é
nós nascemos do gênero, né, feminino e vamos construindo essa feminilidade na transmissão geracional, como falamos hoje. E a menina, quando ela começa a brincar de boneca, ela já está ali sendo preparada para a maternidade. A boneca é o seu bebê, ela cuida. E é tão interessante como a menina, ela repete com a boneca o que ela vê com a mãe. E eu me lembro quando a minha neta, eu tenho uma neta mais velha, né, que está com 8 anos, e ela brincando com a boneca, e ela falou, olha, você fica quieta, hein? Senão eu vou te colocar de castigo. Quer dizer, exatamente o que ela ouvia da mãe. Então, nessa repetição, a gente vê como essa transmissão é tão importante. A menina já vai sendo preparada, o imaginário dela, a mente dela, vai sendo preparada para ser mãe. Eu me lembro de uma loja nos Estados Unidos que, na década de 60, por causa do movimento feminista, ela teve que mudar a forma como ela colocava os produtos à venda. E isso acabou se tornando uma regra, e todas as lojas, por décadas, 2 décadas, se mantiveram assim, com os produtos misturados, carrinhos junto com boneca e etc. Até que na década de 80, a nova loja que surgiu e que foi um boom nos Estados Unidos, Toys R Us, ela parece um supermercado de brinquedos, ela desafiou essa regra. E ela criou, dentro da loja, o mundo das meninas e o mundo dos meninos. E ali havia só bonecas, castelinho e pônei e todo tipo de maquiagem, roupas de fantasias, de princesa. E no mundo dos meninos, carrinho, lutinha, os videogames para eles, tudo bem voltados para o universo masculino. E houve também um boom nas vendas. Eles experimentaram assim um sucesso gigantesco, né? E até hoje eles são a maior rede de lojas de brinquedos, eu posso dizer, no mundo. Então, isso vem reforçar, doutora Ilma, que existe sim, intrínseco no ser humano, essa diferença de gênero, e o que nós podemos fazer para incentivar, já que numa cultura em que está sendo bombardeada com a homossexualidade, o que nós podemos fazer para incentivar o sexo que Deus deu aos nossos filhos? Os modelos familiares já vão ajudando a criança a compreender o papel do papai, o papel da mamãe. Então, quando vai se brincar de boneca, a menina é a mamãe, né? E ela escolhe alguém para fazer o papel do papai. Então, ela já vai sendo preparada para isso. Mas tem me chamado a atenção uma questão com as bonecas, que a menina pegava aquela boneca, o meu bebê, aquela boneca enfeitava. E com o advento da Barbie, a Barbie já é adolescente. A Barbie não é o bebê. Então, a Barbie veio também para trabalhar no imaginário das meninas, porque elas já vão crescendo e olhando aquela mulher, porque tem a Barbie profissional, a Barbie, tantos tipos de Barbie que a gente se perde, né? E eu li há pouco tempo um texto de um pai falando que ele foi comprar um presente para a menina e ela queria Barbie, e ele começou a olhar tantas Barbies, com preços semelhantes, até que ele viu uma Barbie bem mais cara. E ele perguntou, mas por que essa Barbie tão cara? Ah, porque essa é a Barbie divorciada. Ela leva o apartamento do Ken, ela leva o carro do Ken, então ela leva um monte de coisas. Por isso que ela é mais cara. Meu pai, então eu fiquei pensando na contramão disso que nós sempre incentivamos da boneca. Aquela menina, ela já vai crescendo, olhando aquela boneca do corpo perfeito, magérrima, né, com aquele imaginário do corpo da Barbie. Só que ela é uma criança. Enquanto durante o dia ela brinca como adolescente, muitas vezes à noite ela está chupando o dedo, ela está encolhida na cama, querendo se sentir criança. Então, são questões também para a gente pensar como é que nós estamos lidando, né? Mesmo que seja com os brinquedos. Né? E Devi, como que você acha que hoje, né, essa diferença da mulher e do homem, nós como pais, primeiro, precisamos incentivar, mesmo com os brinquedos, né? Lá nos Estados Unidos, vocês têm enfrentado esse desafio há mais tempo do que nós aqui no Brasil. Você acha que nós deveríamos, assim, na sua sabedoria,
indicar os brinquedos certos para o menino, os brinquedos certos para a menina? This is a very complicated issue right now. É um problema muito complicado agora. There are many, many facets to this issue. Tem muitos e muitos aspectos para esse problema. I'll address your question regarding toys. Eu vou falar primeiro sobre o aspecto só de brinquedos, em primeiro lugar. I have one brother. Eu tenho um irmão. Of course, my brother had one sister. É claro, meu irmão teve uma irmã. So I had dolls and he had guns. Então, eu tinha bonecas e ele armas. I played arminhas. war with his guns. E eu brincava de guerrinha com as arminhas dele. And I could climb a tree faster than every boy in our E eu neighborhood. podia escalar uma árvore muito mais rápido que qualquer menino do meu bairro. But that did not make me a boy. Mas isso não me fez ser um menino. And my brother could play with my dolls with me, E o meu irmão podia brincar de bonecos and it didn't comigo make him a girl. e não fez dele uma menina. So many families are so different. Muitas famílias são tão diferentes. I think we train our children in their gender appreciation. Eu creio que nós treinamos os nossos filhos na apreciação do gênero oposto, By speaking into their life. falando, ensinando a vida deles. Personally, I don't think it matters too much about this. Pessoalmente, eu acho que não importa muito sobre isso. My granddaughter doesn't know if this is a boy or a girl toy. A minha neta, ela não sabe se esse aqui é um brinquedo de homem It's ou soft mulher. and colorful. Ele é colorido e ele é macinho. And she will want to hold it and sleep with it. E ela vai querer It's no different. segurar e dormir com essa But, bolota. but I speak to my children when they're babies. Mas eu converso com os meus I filhos am quando eles são bebês. so glad God gave me a son. Eu falo, eu estou tão feliz que Deus me deu um filho. You declare over him, you are a man of God. E você vai declarar para ele, você And I é think- um homem de Deus. I think gender is, and you do the same thing with your girls. E você fará a mesma coisa com as suas And meninas. something I want to say about boys playing with dolls. E uma coisa que eu quero dizer sobre meninos brincando de boneca. We are to train our boys to be fathers. Nós estamos treinando os nossos filhos a And serem fathers pais. have E babies. pais, eles têm bebês. It's okay Tá tudo bem. for a little boy Um pequeno to menino look forward to having a querer child. ter um filho. Come on, ladies. Vamos, mulheres. We have messed up our minds, Nós bagunçamos a nossa especially mente. regarding men. Especialmente And if a man tratando is, de homens. if a boy is sensitive, E se um homem ele é sensível, we start saying he's a girl. se um menino ele é sensível, a gente começa a dizer, But esse menino é uma menina. God created men and women to be sensitive. Mas Deus criou o homem e a mulher para serem This sensíveis. is not male, sensitivity is not male or female. Sensibilidade não é masculina ou feminina. So I think it's really important for us Então eu creio que é muito importante para to nós teach our children a ensinar os modesty, nossos filhos a serem respect for their modestos, bodies. terem respeito ao próprio corpo. Boys know they're a boy O que os homens saibam, que os meninos saibam, vocês são meninos. because of what is between his legs. Por causa do que existe no meio das pernas deles. Not because of what toy he plays with. Não é por causa do brinquedo que ele brinca. Girls know we are girls Meninas, elas sabem que são meninas because what is not between our legs. por causa do que não existe entre as pernas delas. Amém. Amém? And teach your girls to be girls. Ensinem as suas garotas a serem meninas. When they wear dresses, Quando elas usarem vestidos, teach them to keep their legs together. ensinem elas a manterem as pernas fechadas. When they're 3 years old, Mesmo se elas tiverem 3 anos begin de idade, training them to be a lady. comece a treiná-las a serem And femininas. teach your boys, Ensine os garotos. it's okay. Tá tudo bem. Be like this. Ficar assim. Boys don't sit like this. Porque homens não se sentam assim, meninos não se sentam assim. Why? Não, por quê? Because how God created you. Porque essa é a forma que Deus te criou. Look between your legs. Olha entre as suas pernas.
Muito bom. Not the answer you expected. Não foi a resposta que você Você estava sempre esperando. me surpreende, Debbie. Com a sua sabedoria. Mas é porque uma das minhas preocupações é quando um menino em casa, ele faz tudo porque a mãe conta com ele, né? Então, eu já conheci histórias de famílias em que o menino se tornou afeminado de tanto realizar as tarefas domésticas. Não que o Gustavo não possa me ajudar na cozinha. Eu já vi o próprio Larry lavando todas as vezes a louça, né? Mas é diferente quando um menino acaba assumindo a responsabilidade que deveria ser de uma mulher. Ele para de ajudar para assumir aquilo. Eu sei também que há estações na vida em que o marido pode cozinhar, estar em casa cuidando, porque a mulher é que tem um emprego fora. Mas nós estamos falando assim de algo que venha a afetar a consciência da sua sexualidade, do seu gênero, que é masculino. Você já viu casos assim, doutora Yuma? Na verdade, a identificação do menino é com o pai. Então, ele precisa dessa identificação com o pai na construção da sua identidade. Com a mãe, ele vai aprender a questão do afeto, porque ele ama a mãe, e um dia ele vai direcionar esse afeto do feminino para uma mulher. A questão das atividades não estão nas atividades em si, mas no papel que ele está ocupando junto da mãe. Como que está sendo configurado, como que essa relação dele com a mãe pode estar, muitas vezes, obstruindo a relação dele com o pai. Entendi. Então, essa direção que a mãe dá de olhar para o pai, no lugar que ele ocupa, como autoridade na sua vida, é que vai fazer com que esse filho olhe para o pai e queira ser igual a ele, e desenvolva, né, a masculinidade ali junto com o pai. Ana, Ana, if you are a single mom se você é uma mãe solteira and you have a son, e você tem um filho, God gave you the son, Deus te deu esse filho. and he doesn't have a father in his life. E ele não tem um pai na vida dele. What is very important for you to O do que é muito importante para você fazer, is create environments crie um where, ambiente where your son is with men. onde o seu filho vai conviver com So he homens, doesn't live in a female-dominated world. para que ele não viva em um mundo feminino dominado só por This mulheres. could be relatives. Isso pode ser relativo, It could be godly men in the church. pode ser esse relacionamento com parentes, com homens de Deus dentro da igreja. And you speak to him E você vai falar para ele positive about his father. coisas positivas sobre o pai dele. The scripture says if there's anything worthy of praise, Na Bíblia diz, se há algo que é digno de adoração, find what that is and think on that. digno de louvor, And if you do pense nessas that, coisas. E se o seu pai, you don't have to fear, você não tem que ter medo. even though you're a single mom raising a Mesmo se son. você for uma mãe solteira criando o seu filho, You can raise a man of God. você pode criar um homem de Deus. Aleluia. Ou seja, falar bem daquele pai, mesmo que ele não esteja presente. Já olhei para você, lembrei da Aurora. Ia chamar a Rosana de Aurora, que é a filha deles. Rosana, você enxerga, você vê, né, nos muitos aconselhamentos que você dá, uma dificuldade das mulheres em falarem bem dos homens, em admirarem os homens, principalmente mulheres, como a Deb citou, mulheres que foram abandonadas, mulheres que foram traídas, deixadas. Você vê essa rixa mesmo entre os sexos? É comum se ver isso, inclusive no meio cristão. E toda vez que eu tenho a oportunidade, eu compartilho que, sabe, às vezes a gente fala e não reconhece que está falando mal. A gente diz, não, eu estou só comentando. Acontece muito no convívio com adolescentes. Eu digo, olha, se a gente ressalta os pontos negativos de qualquer pessoa, e aqui nós estamos falando de homens, sejam esposos, sejam pais, sejam irmãos, e não estamos ressaltando partes positivas, se nós estamos falando mal, nós estamos fazendo com que as pessoas tenham a imagem das coisas negativas que eu estou falando sobre essas pessoas. E é muito importante que a gente use os nossos lábios para abençoar, para bendizer. Isso não quer
dizer que nós vamos botar a sujeira para baixo do tapete. Não é que nós vamos estar tapando o sol com a peneira, como se costuma dizer. Que nós estamos não falando a verdade. Não é isso, não. Nós estamos protegendo e muitas vezes até cobrindo multidões de pecados com amor. É através da oração, é através do aconselhamento em horário oportuno, no momento oportuno, não na frente dos outros, que nós podemos sim ajudar essas pessoas, não só aquelas que estão apresentando as dificuldades dos outros. No caso de adolescente, eu chamo a atenção ali mesmo. Eles estão no meu carro, eu estou com os meus filhos, e eu disse, olha, vocês estão falando tão mal dessa pessoa, ou falando dos problemas, vamos orar por ela, vamos ver como é que nós podemos ajudar, mas também orar por momentos oportunos em que nós possamos ajudar esses homens, esses filhos, né, esses esposos, de uma maneira sadia, através de outros irmãos, de esposos, que possam fazer com que essas pessoas ou se convertam, se não são convertidas, ou possam ser curadas. Muitas vezes essas pessoas são assim, justamente por aquelas cadeias que não foram rompidas, as quais nós falamos hoje pela manhã, não é? Elas estão precisando, talvez a maneira de ser delas é um grito de socorro, me ajudem. Amém? Amém. Pastora Ilma, doutora Ilma, você fala também sobre isso, de nós apreciarmos o outro, né, apesar dos defeitos, não tanto por causa dos acertos, mas pela posição. Você pode falar um pouquinho sobre isso, a posição do homem e da mulher, e como que a gente lida com isso? O reconhecimento do lugar do homem já faz essa diferença, né? O homem é a autoridade. Se a mulher não reconhecer o lugar do homem, ele é estrutural para um filho. Um filho, ele precisa dessa referência. Por quê? Porque o menino, ele se identifica com o pai e faz com a mãe esse elo de afeto. A menina se identifica com a mãe e faz do pai essa destinação do seu afeto. Aí já vai se configurando a escolha, né? Que cada um já vai fazer na sua vida. E uma mulher, quando ela passa a falar em nome de um homem, porque você não tem um filho para si mesmo, você tem um filho em nome de um homem, né? Então, esse reconhecimento, e ela exalta as qualidades desse homem, ou ela fala bem desse homem, até um pai morto pode se fazer presente se a mulher falar em nome dele. Por exemplo, o filho não tem o pai presente, ou o pai abandonou, e acontece uma situação e que está precisando ali de uma afirmação da identidade masculina. Quando a mãe fala, olha, se seu pai estivesse aqui, ele não gostaria disso, então, portanto, eu não aprovo também não. Então, ela afirma uma autoridade que não está presente ali fisicamente, mas que é simbólica. E essa autoridade simbólica faz toda a diferença na estrutura de um filho. Nesse mundo tão feminino, muito feminino, é sinal de pouco masculino. Então, é preciso que essa voz masculina se faça presente, mesmo que seja simbólica. Ana, essa questão da ajuda, né, que eu falava, primeiro eu queria dizer que eu era uma garota, também fui criada com um irmão, e que joguei futebol até 12 anos de idade, eu era goleira, eu tinha carrinho, eu tinha trenzinho, tinha boneca também. E ele também brincava conosco, gostava de, inclusive, cortar cabelo das bonecas, o que nos deixava loucas, eu e minha irmã. Meu filho, né, também brincou com a minha filha, com 6 anos de diferença, também teve o tempo oportuno em que ele brincou. Me pediu, naquela época, era aquela boneca bem pequenininha, que é toda... Essa mesmo, a Polly. Ele tinha o príncipe da Polly. E, naturalmente, gente, ele brincou, ele guardava numa latinha, brincava, ela brincava com as bonecas, e da mesma forma que eu fui largando no tempo certo e me dedicando a coisas mais femininas. Sem dúvida, é o natural. Meu filho também. Chegou o tempo, ele guarda umas pelúcias ainda, sabe? Diz que é para os filhos no futuro, mas parou de brincar com aquilo. Nós, no aconselhamento, às vezes nos deparamos com meninos, eu falo de famílias cristãs aqui, em que pai e mãe estão presentes, mas, de repente, as características femininas ainda estão muito ressaltadas no menino e masculinas ainda ressaltadas na menina.
Nós aconselhamos 2 casais. Num casal, a gente observou que a menina passava muito tempo com o pai, ia para estádio de futebol, assistia a todos os jogos, então a menina estava muito envolvida no universo do pai. Conversamos com a mãe, que ela tirasse mais tempo para estar com ela. Naturalmente, as coisas foram se invertendo. Da mesma maneira, o menino foi crescendo, o pai viajando bastante, trabalhando bastante fora, e o menino estava com características, convivia muito com as primas, da mesma maneira. O Asaf quase apanhou, eu falo sério, mas ele chegou para o gaúcho e disse: olha, tira tempo com teu filho. Ah, mas eu tenho que trabalhar muito, eu tenho muitas viagens. Leva o filho junto, traz ele para trabalhar na loja contigo. Pois ele, apesar de ter ficado ressentido com o que o Asaf falou, ele ouviu o conselho. Hoje esse rapaz faz medicina, não tem nada de jeito afeminado, nada disso. Então, era o tempo que ele precisava com o pai que não estava tendo. E, da mesma maneira, a menina estava tendo menos tempo do que deveria com a mãe. Então, que a gente pode ajudar nesse sentido e trazer cura para as famílias. Amém. Amém? Glória a Deus. Anna, I believe that the way we dress our children has a big influence, almost more than toys. Ana, eu creio que a forma que a gente veste os nossos filhos tem uma influência muito importante, até mais do que os brinquedos. In their gender identity. Isso definindo a identidade do gênero. And we are living in a E time nós estamos vivendo num where tempo men's clothing is becoming more feminine onde as roupas dos homens estão ficando mais and femininas. women's clothing can be very masculine. E as roupas das mulheres podem ser muito And they masculinas. always imitate the designers for children's wear. E eles sempre imitam as roupas, os designers imitam para roupinhas de criança, aquilo que os pais estão usando. The word says we're to train a child in the way they should go. E a palavra de Deus disse que nós devemos treinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. And the way we dress them E a forma com que nós vestimos begins eles creating their identities. começa a criar, gerar a And identidade deles. So little girls should be dressed like little girls. Então, as menininhas têm que se vestir como menininhas. And dress your boys like boys. E vista os seus meninos And como meninos. Don't get it mixed up. Não misture isso. Ótimo, ótimo. Agora, voltando, né, falando sobre essa diferença entre os gêneros, que nós acreditamos no homem e na mulher, suas características diferentes, suas posições diferentes dentro desta instituição criada por Deus, que é a família. Nós começamos lá na família de origem, muitas vezes, a ter esse problema de respeitar o sexo oposto por causa da influência que recebemos dos nossos pais. Ou a mãe falando mal do pai para nós, né, falando mal do marido dela para nós. Ou um pai ausente, a nossa própria decepção, um pai violento, causa muitas vezes nas mulheres essa dificuldade de admirar o sexo oposto. O menino também, né? Quando ele vê o exemplo do pai, batendo na mãe, humilhando a mãe, tratando mal a mãe, não sendo fiel, né? Buscando prazer em outras mulheres fora de casa, conversas que trazem para a mulher, né, um valor objeto, né, o homem que é caçador, que sai à caça, ou seja, como se a mulher fosse um bicho, um animal. Isso tudo vai criando uma falta de respeito para com o sexo oposto. Aí essa menina cresce, né? Ela cresce sem admirar o sexo masculino, o gênero masculino. E ela se casa. Como, doutora Ilma, que ela pode ser curada disso? E se o marido dela, isso geralmente acontece, repetir os padrões de desrespeito, de desonra, que ela também viu na vida do pai, dos tios, dos homens ao redor dela? Como que ela vai honrar e respeitar o gênero masculino agora na figura do marido? E muitas vezes repetem, né? Porque muitas vezes a mulher se apaixona exatamente por uma pessoa que tem traços semelhantes ao do pai. E vai lidar novamente com aquela dor, porque a dor vem à tona.
E quando a dor vem à tona, quando há uma identificação, é preciso liberar o perdão para o pai, né? Fazer um conserto geracional. Então, peraí. Quando ela tem um problema, às vezes, com o marido, ela tem que liberar perdão para o pai? Está repetindo, né? A história se repete. Aquilo que nós não conseguimos lidar vai se repetir, né? E é muitas vezes a oportunidade que Deus está nos dando para ir lá atrás, na origem, resolver as questões pendentes, para olhar numa outra dimensão, para que possa reconhecer o lugar daquele homem, como que ela vai lidar com isso. Na realidade, Deus cura o coração ferido, Deus ministra o bálsamo, e aí é possível, né, tratar a história. Né? Uma vez eu ouvi sobre uma história de uma mulher que tinha muita dificuldade na vida íntima dela, com o seu esposo. E ela foi identificar que o que ela estava fazendo era se vingando do pai. E eu fico te perguntando, doutora Ilma, você vê isso no consultório? Muito, muito. Eu me lembro de uma moça que ela foi, inclusive, abusada pelo pai, dos 9 aos 13 anos, mais ou menos nessa faixa de idade. Ela casou, tinha algumas dificuldades nessa área, e até que ela começou num relacionamento virtual. Então, ela entrava na internet, conhecia alguém e fazia todo aquele processo de sedução. E o casamento acabou quando o marido pegou e descobriu tudo. A partir daquele momento, um dia ela olhou para mim e ela falou assim: quando eu faço um homem se apaixonar por mim, eu estou dizendo, você pode se apaixonar por mim, mas você nunca vai me ter. Eu falei, você está vingando de quem? Na realidade, ela estava vingando ali do pai, né? Que o pai abusou, o pai ultrajou, né, a sua inocência. Então, ela tinha tanto ódio guardado, tanta raiva guardada, que ela destruiu o seu casamento. Mas lá dentro era um sentimento de vingança contra o pai. Ou seja, o marido às vezes é até um homem bom, né? Deus tem te dado um marido bom, mas você não consegue desfrutar das delícias do casamento, porque você não está resolvida com a figura masculina lá na sua família de origem, que é o seu pai. E em nome de Jesus hoje, você vai pôr um fim nessa história, porque o Senhor já virou a página. Amém? É um legado destrutivo, Ana, que a pessoa traz na sua história de vida. Então, todos esses legados de pai e mãe, a forma com que o filho lida com o pai e com a mãe, isso vai para o casamento e se repete. Então, se não tratar, identificar, fazer o luto da família ideal, porque não tem como você mudar aquela família. Já é raro, está lá no passado, como eu falei hoje de manhã. A gente não tem como mudar. Então, é preciso identificar, liberar pai e mãe, fazer o luto da família ideal, entregar nas mãos do Senhor e receber essa nova paternidade que Deus pode dar, né? Amém. Porque Deus tem amor de pai e amor de mãe para curar. Amém, amém. The practical way to approach this, you said, how can we change the fact? A forma prática de nós abordarmos isso, você falou, como mudar, como melhorar essa situação. The root that you're really dealing with is fear. A raiz que nós realmente estamos lidando com é o medo. The word says perfect love casts out E a all palavra fear. diz que o amor perfeito lança fora todo o medo. So we are afraid, and Então, nós estamos com medo. we have a perception that our husband will treat us like our father did. Nós temos uma percepção que o nosso marido vai nos tratar da forma que o nosso pai costumava nos You tratar. can forgive your father, Você pode perdoar o seu but seu you pai, have to deal with fear in your own life. mas você também tem que lidar com o medo da sua própria vida. Because we want to be a love-based person, Porque nós queremos ser pessoas que são amadas desde a base, not a fear-based person. não uma pessoa que tem a base cheia de medo. Fear will always cause us to live defensively. O medo sempre vai fazer com que vivamos na defensiva. When you're defensive, you expect the worst. Quando você vive na defensiva, você sempre espera o pior. But when you love, you expect the best. Mas quando você ama, você espera o And so melhor. activate love Então comece a ativar o amor and rebuke fear.
E diga não pro medo. And you can have a great future no matter how abusive your E father você was. terá um futuro maravilhoso, não importa como o seu pai te tratava. Amém. Amém? Aleluia. Rosana, Amém. você acredita mesmo que nós mulheres, como edificadoras do lar, se estamos na nossa posição, né, a Helena daqui a pouco vai pregar mais sobre isso, a posição da mulher, a posição do marido. Se nós estamos na nossa posição, nós podemos até levantar, edificar um homem caído, um homem difícil de lidar? Sem dúvida. E a palavra nos dá autoridade para isso. Como que uma mulher faz isso? Ela faz sendo a mulher segundo o coração de Deus, que Ele quer. Ele planejou ela para ser assim. Então, eu posso sim, como esposa, através da submissão, através da oração, através do exemplo, através de abrir mão, muitas vezes, da minha vontade, para poder alcançar o coração desse marido para o Senhor, ou se ele está no Senhor, para uma cura da função que lhe está atrofiada. Se ele não está podendo cumprir o seu sacerdócio no lar, se ele não está podendo cumprir a sua paternidade, ele precisa de cura. E muitas vezes, a gente não vai dar banho de Bíblia no marido, né? Ou usar a Bíblia, muitas vezes, como uma arma de forma errada, né? Cobrando dele alguma coisa que ele não pode responder. Não está no DNA, ou os traumas dele impedem. Então, eu posso trazer cura e ser, através dessa acolhida a ele, de respeitar que ele precisa de cura e da minha atenção, do meu amor, do meu serviço, mesmo que a função dele não esteja exatamente como poderia estar, eu posso ser canal de bênção para conduzi-lo para essa cura, através de conselheiro, através de outros casais, através dos pastores, e cumprindo a minha função. Uma coisa que não é eu invadindo a função do meu marido, fazendo o que ele deixa de fazer, ou fazendo melhor o que ele não consegue fazer. Tudo isso é competição, gente. Eu queria deixar um exemplo: o casamento é como um jogo de frescobol. Não é um jogo de tênis. Os dois usam raquete. Só que no jogo de tênis, a gente joga a bolinha querendo que o outro erre, porque se ele erra, eu acerto. Eu sou melhor que ele, eu consigo melhor. No jogo de frescobol, a raquete de madeira, a gente joga a bola. E tudo que a gente quer é que o jogo não pare nunca. Aleluia. Amém? Amém, que lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vez eu ouvi uma piada, e eu gosto de contar, que o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, estava sentado na mesa de um restaurante e a sua esposa, Michelle Obama, estava do lado. E o garçom veio e pediu permissão ao Barack Obama para tirar uma foto com a Michelle. Aí ela se levantou, tirou a foto com o garçom saiu. Quando ela sentou, o Barack Obama virou para ela e falou assim: "Ah, meu bem, não." Aí a Michelle falou com ele: "Ah, meu bem, você sabia que esse garçom foi meu namoradinho na adolescência?" Aí ele voltou para ela e falou: "Quer dizer que você ia ser a mulher do garçom?" Ela voltou para ele e falou assim: "Não, meu bem, ele ia ser o presidente dos Estados Unidos." Eu gosto muito dessa história. A Deb tem uma ilustração, ela fala muito sobre nós levantarmos o nosso marido ao seu pleno potencial, né? Eu também tenho um compromisso, eu e meu marido, nós temos um compromisso de viver os sonhos um do outro, viver o potencial pleno um do outro. Então, ele me incentiva em tudo, ele se sacrifica para viver os meus sonhos. Eu também o incentivo em tudo, quero vê-lo cumprir tudo que Deus designou para ele, né? Não importa o preço que isso custe, é o meu prazer ver o meu marido sendo levantado. E isso é encorajar, né? E eu lembro da Deb com esse exemplo, dizendo que quanto mais alto eu levanto o meu marido, mais fácil fica de eu me submeter. Porque submissão é estar debaixo da missão. Então, quanto mais eu encorajo o meu marido, quanto mais eu construo o meu marido, eu o levanto, eu o exalto, ao invés de destruir, ao invés de oprimir, de humilhar, quanto mais eu elogio, quanto mais eu encorajo,
mais fácil também fica para eu cumprir o meu papel, estar debaixo da missão dele quando ele está bem alto. E uma das coisas que eu aprendi antes de casar sobre encorajamento, eu li um livro, Como Encorajar o Homem da Sua Vida. Eu não sei se tem em português. Olha, fala muito das palavras, que o homem parece, né, que em todas as culturas, Deus fez isso no gênero masculino, eles precisam das nossas palavras de afirmação. Né? O desrespeito ao homem é algo que fere, que agride profundamente. Quando você xinga, quando você denigre algo que ele fez, quando você fala, né, negativamente com o homem, aquilo vai direto na masculinidade dele. Mas tinha um capítulo inteiro dedicado ao sexo. É verdade, gente, que com a atividade, com a intimidade, com esse momento, né, do marido e da mulher, com a atividade sexual, realmente a gente pode encorajar um homem? Vou deixar vocês que têm mais experiência responderem. E aí eu estava com o microfone na mão, sobrou para mim. Sem dúvida, Ana. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso. E o marido que tem a sua esposa realmente sendo aquela esposa que Deus preparou, né? Tendo também nas relações uma intimidade sadia, linda, valorizando o que ele é, e a esposa se valorizando a si mesmo, se preparando para esse marido, sem dúvida que esse casamento vai ter não só uma esposa que sinta o valor de Deus nela, como o esposo também. Deve, acho que você devia nos aconselhar, você tem muita experiência. Yes, I do. Sim, eu tenho muita experiência. Not only does he need sex, you need sex. Não só ele precisa de sexo, você precisa de sexo. Aplausos, It's for you gente! too. Uhul! Many times women dress sensual Muitas vezes, quando nos vestimos to feel beautiful and desired to a man's eyes. queremos nos sentir bonitas e desejadas pelos olhos de um homem. So we dress up in this way when we're going out of our home. Então nos vestimos dessa forma, mulheres, quando estamos saindo da nossa casa, But we don't prepare ourselves this way in our home. mas não nos preparamos, não nos ornamos dessa forma And it's dentro in da nossa our casa. home E é dentro da nossa casa that we should be the most sensual que devemos ser as mais sensuais for our husbands, para os nossos maridos, but it also is for you. mas também é para você. God created healthy sex. Deus criou um sexo que é saudável. And I have a conviction. E eu tenho uma convicção In fact, recently in prayer, que I believe recentemente em oração, God is leading me to speak on this topic. Deus está me levantando The para bl- pregar mais sobre esse tema. The blessing of healthy sexuality. A bênção de um sexo saudável. Because we've been teaching what not to do. Porque nós ensinamos muito o que não fazer. And in the last several weeks, E nas últimas semanas, we have had multiple couples come to us, tivemos vários casais que or vieram to para our daughter, nós, who is a counselor, ou para minha filha também, que é uma conselheira. and many of them have not had sex for 2, 3, or 5 years. E muitos deles não fazem sexo mais In há their 2, 3, marriages. 5 anos no casamento. And we can shake our heads like this, E nós podemos sacudir a nossa cabeça assim, ó. but I imagine some of you are in the same place. Mas eu acredito que tem algumas de vocês And aqui que this estão is no a mesmo lugar. very serious problem E today. isso é um problema muito So it's sério. very important for us É muito importante para nós to have healthy sexuality ter in our um marriage. relacionamento que é sexualmente saudável. Uma vez eu estava num congresso e eu achei maravilhoso o desafio que o pastor Jeremias, aqui da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, trouxe. Que todos os casais casados deveriam chegar em casa e não mais beijar aquele beijo de selinho. Oi, meu bem. Não. Deveriam
chegar em casa e dar um beijo contando até 10. 10 segundos. E isso mudou a vida daqueles casais. Imagine nós, mulheres, voltando para a casa do congresso e toda vez que o marido chegar para dar um selinho, a gente puxar ele junto, né? Vamos fazer um treino, ó. Pega a sua mão. Pega a sua mão e nós vamos ver como que demora. Às vezes você nem lembra mais como você beijava quando era namorado, né? Eu vi um dizer outro dia que os casais de namorados deveriam beijar como os casados. E que os casais casados deveriam beijar como os namorados. Então vamos lá, mulher casada, levanta a mão. Ok? E as solteiras, Lu, conta até 10 pra gente saber quanto que é 10 segundos. Vamos lá? Maridão chegou em casa do trabalho. Oi, meu bem, quando ele chegou pra beijar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar certo, viu? Pode ter certeza que tem fruto aí. Vai dar fruto de paixão, de amor, de calor, de intimidade, de cura, de perdão. Olha, tem um hino muito conhecido, muito conhecido. Ó, vou fazer uma brincadeira, viu? Por favor. Tá? Posso brincar aqui com vocês? Lembra daquele hino? Graças a Deus eu não chego nesse ponto, mas muita irmã tem que aplicar. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Todo mundo. É que as nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. Gente, o sexo cura um casal. As diferenças, não precisa brigar. Não precisa brigar para as diferenças acabarem. Eu me lembro, às vezes, né, como mulher submissa, tendo uma dificuldade de aceitar uma opinião do meu marido, um desejo do meu marido de ir ali ou fazer assim, assado. E na hora de brincar de noite, não queria, porque eu estava ressentida com ele. Não cheguei a brigar, mas eu estava ressentida. Aí o Senhor começou a me ensinar a me submeter também sexualmente ao meu marido. E era só começar a brincar, gente, eu esquecia tudo. Porque o sexo cura, é um mistério. A união sexual é um mistério. Porque nós nos tornamos um. E o marido santifica a sua esposa na união sexual. É um mistério, é algo espiritual. Por isso a Bíblia fala para nós vigiarmos e cuidarmos, porque aquele que se une sexualmente com uma prostituta, se torna um com ela. Então nós devemos preservar a união sexual. A Bíblia diz que o leito sem mácula é digno de honra. Acima de todos, o casamento é santo, a união de um marido e de uma mulher é algo sagrado, é algo digno de honra, não há vergonha, não há timidez. A portas fechadas, ninguém pode te falar o que você pode ou não pode fazer. É você e o seu marido na liberdade que um tem com o outro, ok? Você é livre para se deleitar no seu marido e deixar o seu marido se deleitar em você, se divertir, ser feliz, né? Um dia eu estava ensinando sobre paternidade e uma mulher de uns 60 anos veio chorando no final e sabe o que ela falou para mim? No final, ela veio falar, olha, enquanto você falava sobre a paternidade de Deus, eu entendi, porque eu nunca tive um orgasmo. Aquilo me chocou tanto, porque aquela senhora mais velha falando isso comigo, ela chorava, ela falou, ore por mim. Então existe sim cura. Deus quer que você seja feliz, que você desfrute da intimidade, que as suas diferenças, as suas dificuldades venham realmente ser, né, curadas também ali naquele momento de entrega, de submissão ao seu marido. E que toda dificuldade que você teve com a figura paterna, com a figura masculina, no seu lar de origem, seja curada pelo amor do Pai Celestial, que é o Pai perfeito. Aleluia. E que você não desconte isso no seu marido, mas que você seja feliz e que o seu marido também seja muito feliz. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?
Que bate-papo gostoso. Muito obrigada, meninas. Eu espero realmente que esse assunto renda nas conversas aí das Renda congressistas, muito. dentro dos ônibus, no hotel. Ana, o valor que a gente restitui no outro tem muito a ver com saber quem é o melhor cônjuge. O melhor cônjuge não é o que ele em si é o melhor, mas é aquele que extrai o melhor do outro. O melhor cônjuge é aquele que consegue extrair o melhor da pessoa com quem casou. Amém, amém. É isso que a Michelle estava falando. Amém, glória a Deus. Eu tenho uma surpresa para vocês. Lembra do testemunho que eu contei aqui da irmã que estava para ganhar neném? Ela assistiu pela internet e olha o que ela mandou para a gente. Glória a Deus! Eu já descobri por que a caravana foi transferida para 2017. Mais um motivo. É porque a família Coimbra precisa estar lá toda para celebrar, inclusive a Ívia e as minhas gêmeas, porque o Senhor já me disse que Ele vai levar famílias inteiras ali. Então, porque a Yara vai estar com o bebezinho dela no congresso do ano que vem, mas em 2017 já vai poder estar lá. Amém, Yara? Amém. Quantas mulheres querem ter filhos aqui? Digam amém. Eu recebo. Amém. Vamos aplaudir então as nossas queridas irmãs aqui nesse bate-papo maravilhoso. Obrigada, Debbie. Obrigada, Lu. Obrigada, Ilma. Obrigada, Rosana. Obrigada, Jesus. E eu tenho um presentinho para honrar a Rosana. O nosso livro, Reflexos da Alma, escrito por Debbie Tyrus, por mim e pela nossa preletora de hoje, Helena Tanuri. O CD está quente aqui na minha mão, que acabou de sair do forno, Alfa e Ômega, de Marine Friesen. E uma lembrancinha também da DTWare. Uma caixinha. Eu gosto de ser pequenininha porque dizem que os melhores perfumes estão dentro dos menores frascos e as joias mais caras cabem nas menores caixinhas, não é? Então aqui, uma pulseirinha do Reinas com a coroa e um cactus para você lembrar de orar e abençoar o sertão nordestino, que é a principal fronteira para o Evangelho dentro do nosso Brasil. Amém? Vamos aplaudir essas mulheres maravilhosas outra vez. Deus abençoe. Obrigada, queridas.